Olá, bem-vindos a mais uma edição do Isto é Sua História. Me chamo Pedro Straza e hoje estou com a Emanuele Godinho, da BLM Financial. É planejadora financeira, ela ajuda os outros a evitar os problemas que ela enfrentou na sua vida, cuidando das economias. Emanuele, é um prazer ter você aqui conosco hoje. Igualmente, Pedro. Emanuele, você pode contar um pouquinho do começo da sua trajetória, como é que foi o começo da sua trajetória profissional e como é que você chegou até esse ramo? Então, e é engraçado, né, porque eu comecei a trabalhar muito jovem, hoje eu tenho 40 anos, eu comecei a trabalhar aos 16 e eu nunca tive a base de educação financeira na minha casa. Meu pai, ele é empreendedor, né, há quase 50 anos. E nisso que eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, não sabia gerir meu dinheiro. Infelizmente, quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Isso é um ciclo é um ciclo vicioso. E entrei para o mercado de trabalho sendo CLT, fui CLT até fevereiro de 2016 e em fevereiro, final de fevereiro de 2016, início de março, eu decido empreender. E aí a vida do empreendedor brasileiro, ela não é fácil. Comecei a empreender, entrei para o mercado securitário, me tornei corretora de seguros, através de uma empresa, né, uma grande multinacional. E ali foi uma escola para mim. Nunca imaginei que eu entraria no mercado financeiro. Fui da área comercial a vida inteira. Quando eu comecei aos 16 anos, entrei como menor aprendiz na CIA. Depois fui para a indústria farmacêutica, trabalhei sempre na área comercial. Caio na área securitária para descobrir que a minha paixão sempre foi a área financeira. Mas, na verdade, em 2017, eu tive uma crise financeira. Eu e meu marido, foi assim o ano onde nós mais ganhamos dinheiro juntos e a gente quebrou financeiramente. Então, a gente entrou num ciclo de dívida, parcelando fatura de cartão de crédito, cheque especial. Cheque especial praticamente era parte do nosso salário. E a gente, dinheiro emprestado com amigos. E foi onde eu comecei a fazer alguns questionamentos e ganhava dinheiro, comecei a atender um perfil de cliente que me demandava conhecimento da área financeira e eu falei, gente, não dá para ficar desse jeito. E aí, na verdade, no meio de 2018, eu começo a buscar no mercado o que eu poderia, onde eu poderia aprender, que curso eu poderia fazer, que certificação eu poderia tirar para eu conseguir ter esse entendimento da área financeira, de planejamento, já que, né, nós tivemos essa crise em 2017, foi dura, passamos por ela, até o meio de 2018 as coisas já tinham sido ali regularizadas, e aí foi onde eu conversei com vários amigos e o pessoal falou, Manu, você quer ajudar as pessoas a não passar e a não viver o que você viveu? Você quer sair dessa área securitária, deixar de vender o produto e trabalhar para o cliente? Faça o CFP. E aí eu comecei a estudar a CFP, hoje ela é uma certificação internacional de planejamento financeiro, emitida pela Financial Planning Standard Board, que é americana, regida pela Planejar no Brasil, e foi onde realmente eu tive um conhecimento. E 2019 me torno CFP e aí sim começo a atuar como planejadora financeira para poder ajudar as pessoas a não viverem o que eu vivi. E eu falo que o mais assim da minha vida é saber que uma pessoa de endividada se torna planejadora financeira para ajudar as pessoas a terem uma melhor relação com o dinheiro. Algumas perguntas sobre isso, você fala, né, é um ciclo vicioso, né? Você ganha muito e gasta muito, e aí você parece que vai aumentando os ganhos e vai aumentando os gastos. Em que momento você realmente percebeu que, putz, eu preciso realmente parar esse ciclo vicioso? Teve um ponto de crise ou foi só uma conclusão natural no processo? Não, teve um momento de crise, onde o dinheiro que a gente ganhava não pagava as contas. Então, o que aconteceu? E eu falo muito isso também, Pedro, assim, cheque especial não tinha que existir. Porque as pessoas, elas veem aquele dinheiro disponível na conta que é para suprir alguma demanda de emergência ali, de alguma coisa que às vezes você não conseguiu tirar dinheiro do investimento e às vezes tem uma conta para pagar naquele dia e para não pagar juros, você pode usar ali, porque o banco às vezes te dá 10 dias sem juros e cheque especial. Mas as pessoas não veem aquilo como uma ajuda, veem aquilo como um dinheiro disponível e com a gente... vinha as contas para pagar, pagava as contas, pagava o cartão, não tinha mais dinheiro, tinha o quê?
o cheque especial. Ixi. E aí a gente começou a usar o cheque especial e era de mensal, era mais de 1.500 de juros no mês seguinte, pagando do cheque especial que a gente usava para suprir. Então, é muito triste isso, que infelizmente a maioria das pessoas, elas veem que ela tem um problema, né? Elas percebem esse problema quando elas chegam nessa situação. E a gente ainda teve a questão do parcelamento da fatura de cartão de crédito, porque parcelar uma fatura de cartão de crédito não é normal, né? A gente sabe que é o juros mais alto que existe hoje no mundo. E foi isso, assim, infelizmente, a gente se viu no caos financeiro mesmo para conseguir organizar e sair. Que passo você precisou tomar nesse processo para sair dessa situação de apuro, se você estiver confortável em falar sobre o assunto? Não, assim? na verdade, assim, com a gente foi algo meio... Não vou te falar meio, foi muito doloroso. Como a gente se viu mesmo sem dinheiro para pagar as contas, né? Começou com a questão da venda de um carro. A gente sempre teve 2 carros na garagem. E aí, infelizmente, eu tinha um carro que não é um carro barato, né? E na época eu tinha uma Mercedes A200, um custo muito alto, seguro caro, manutenção cara. Eu trabalhava viajando e Fernando, na época, meu marido, tinha um Corolla e ele não abria mão e ele falou, eu não quero a Mercedes é muito cara. Então a gente teve que vender, foi para mim um sofrimento muito grande, nós tivemos que vender a Mercedes. E aí tivemos que cortar tudo mesmo, assim, nós tivemos que cortar, literalmente. Hoje eu ajudo as pessoas a melhorarem a relação com o cartão de crédito e eu mostro para elas que tem uma forma de sair do caos sem ter que abolir o cartão. Na minha situação teve que ser abolido, porque eu tinha um vício, eu tinha uma compulsão por compra. Então eu achava que o cartão era dinheiro e ele não era dinheiro, ele é uma ferramenta. Então eu gastava sem ter o dinheiro para pagar. Então, e aí acabou que a gente se viu tendo que organizar tudo, acabou o Fernando também vendendo o Corolla, a gente ficou um tempo ali sem os 2 carros e compramos depois um carro mais barato para conseguir organizar e com a gente não teve essa questão assim de meio termo não, foi radicalismo, porque senão infelizmente a gente não chegaria onde a gente chegou hoje, porque tem muita gente que não consegue sair e aí a situação acaba ficando muito pior. Então antes do negócio ficar o pior do que já estava, acabou o Fernando aí tomando umas medidas, me ensinando muita coisa e que hoje eu consigo ensinar e ajudar os meus clientes a melhorarem essa relação. Vocês moravam nessa época, só para ter o peso do carro nessa hora de perder o carro? BH. Belo Horizonte, complicadíssimo. BH. E eu trabalhava viajando, então ele achava assim, para que vai manter esse carro na garagem? Só que é aquilo, né? Você nunca quer desfazer de um bem que é seu. Você quer ficar com ele. E o pior, você não sabe. Porque a gente tinha uma Mercedes A200 e tinha um Corolla. Sai os 2 e entra um Ford Carrete. Pensa nisso. Manual. Eu dirigia carro automático sempre, assim, tipo, já há uns anos, Fernando também. E aí a gente tem que adaptar com um carro, um Ford Carrete dentro de casa para suprir e a gente conseguir ter tranquilidade. Então, assim, as pessoas não entendem isso. Tem muita gente que tá no caos, mas a pessoa ela não quer passar por esse nível de sofrimento, infelizmente, para viver a vida melhor lá na frente. E é isso que eu tento mostrar para os meus clientes diariamente. Hoje eu vivo uma vida maravilhosa, hoje eu vivo uma vida plena, hoje eu faço tudo o que eu quero, porque eu abri mão e decidi passar por esse sofrimento. Mas ele não é algo que é confortável, é algo que dói. Eu acho interessante porque você saiu dessa situação completamente de aperto, assim, tipo de, vender o carro, perceber, repensar certos comportamentos e tal, e tipo, de repente você sai disso com o ímpeto de ajudar pessoas a não passar pelo mesmo. Você pode falar um pouco sobre como foi esse processo de, tipo, sair dessa condição de muito individual, né, que você se fecha pro mundo, e de repente você fala, eu vou devolver pro mundo de uma certa forma, ajudar pessoas a não passar por esse apuro. Como é que foi esse processo? Então, quando eu decidi tirar o CFP, né, como o CFP ele é uma certificação voltada ao planejamento financeiro, eu fui de cabeça e eu falei, a única coisa que eu preciso de fazer é mostrar para as pessoas que tem sim uma forma de viver uma vida financeira mais leve, de viver uma vida em si, uma vida mais completa, mais tranquila, sem essa preocupação de você ter que trabalhar para pagar a conta, né? A gente vê hoje, infelizmente, se você olha para o seu redor, a maioria das pessoas trabalham para pagar a conta, para suprir aquela necessidade. E aí, a única certeza que eu tinha era,
eu nunca mais quero voltar para esse lugar. O fundo do poço, ele dói. E ele dói muito. E é uma questão, assim, que é só quem já passou que sabe o que é você ter que abrir mão de muita coisa, você ter que falar muitos nãos. E, assim, é como diz, matar o seu ego de uma pessoa que sempre fez e sempre quis tudo para poder ficar melhor. Então, eu falei, eu tenho essa missão, eu consigo ajudar as pessoas e, principalmente, as pessoas que têm problema com compulsão de compra. Eu nunca imaginei, Pedro, que eu poderia ter um cartão Black na minha carteira ou um cartão Infinity que não tem limite e eu poderia usar sem medo de me endividar. Porque a minha vida inteira eu fui endividada, sabe? Então, assim, hoje, se abre minha carteira, eu tenho cartão de todos os bancos, porque eu ensino os meus clientes isso, a terem essa melhor relação com o cartão. Então, isso foi como uma missão para minha vida. Eu quero fazer com que as pessoas, elas possam viver a vida que eu estou vivendo hoje e eu consigo ajudar elas, porque uma vez que você já viveu aquilo ali, uma vez que você já esteve dentro daquele processo, é muito mais fácil você mostrar para a pessoa que tem uma forma, assim, dela viver mais tranquila. Então, isso é muito legal. E hoje eu falo para os meus clientes, sabe por que eu tenho tanto sucesso no meu trabalho de planejamento financeiro com cada família que eu atendo? Porque eu não falo só de ser uma profissional, eu falo daquilo que eu vivi na pele. Então, eu fui uma família que ganhei muito dinheiro e fiquei endividada ganhando muito dinheiro. Então, se você pensar um casal sem filhos que tinha 50 mil, ganhava 50 mil por mês endividados, então, assim, e hoje eu atendo gente que ganha 50, 100, 150 mil por mês e estão endividados. Então, é muito mais fácil, eu tenho muito mais propriedade para falar para aquelas pessoas que tem jeito delas mudarem se elas quiserem realmente fazer disso, pegar toda essa situação e fazer diferente. Antes da gente continuar nessa discussão aí da economia e dinheiro, eu confesso que meu economês não é tão bom assim. Você ficou falando várias vezes sobre o CFPI, né? CFPI. Você pode falar um pouco sobre o processo? Porque eu também imagino que não seja uma coisa tão fácil de obter. Então, assim, como é que você chegou nessa certificação? Não. Como é que foi o processo para obter a certificação? E o que é essa certificação? Então, vamos lá. O CFPI, ele é o nome dele em si é Certified Financial Planning, né? No Brasil, Pedro, não existe uma regulamentação para o profissional de planejamento financeiro, infelizmente. Então, hoje você faz um curso na internet e você se torna um planejador financeiro. Você faz qualquer coisa que você quiser fazer, você lê um livro, você consegue ser um planejador financeiro, diferente dos Estados Unidos, que você só se torna um planejador financeiro depois que realmente você tem a certificação CFP. E o CFP, quando eu fui buscar e entender, eu falei, é isso que eu quero, porque ele é uma certificação, primeiro, se a gente pegar hoje no Brasil, a gente deve estar chegando aí de profissionais CFPs hoje no mercado, a gente não chegou à marca de 5 mil ainda no Brasil. Nossa. Estamos falando de uma população de mais de 200 milhões de habitantes, geral, e a gente não tem 5 mil CFPs no Brasil. Então, imagina só. Tá? E o CFP, ele é uma certificação onde você aprende a analisar a vida financeira de uma pessoa em todos os aspectos, não só a vida financeira, porque ali a gente estuda toda a parte de planejamento financeiro, a gente estuda investimento, a parte de previdência, que é infelizmente ainda no Brasil é muito deturpado a questão da previdência, então você começa a entender a previdência de um lado de trazer ali economia tributária, você consegue usar ali a previdência de uma forma que realmente vai fazer sentido para que hoje as pessoas elas possam pagar menos impostos, né, fazendo aquilo que está dentro da lei. Você estuda toda a parte tributária, que a gente sabe que tributação hoje no nosso Brasil é pesado, a carga é alta. Estudamos a parte sucessória e ainda a gente entende a parte de seguro de uma forma geral, de tudo que é seguro. Então, você aprende a pegar tudo isso e aplicar numa vida. Então, você consegue ter uma visão ampla e completa de tudo dentro da vida financeira de uma pessoa. Coisa que um profissional do mercado fazendo um curso básico, ele não vai entender. Então, um profissional CFP hoje, ele consegue avaliar dentro da sua vida financeira se... aí começa lá pelo regime de bens do seu relacionamento.
né? Porque hoje pouco se fala disso e as pessoas não entendem o impacto disso para a vida financeira de um casal. A gente consegue ter uma visão minuciosa para avaliar se você tem hoje um financiamento de um carro. Está fazendo sentido para você? Você tem um financiamento imobiliário? Vamos avaliar esse financiamento imobiliário, essa taxa? Vamos avaliar a parte tributária? O que a gente consegue fazer para ficar dentro da lei e reduzir imposto, já que hoje, né, a carga nossa tributária ela é muito alta? Então, você consegue ter todo esse conhecimento. Por isso que eu te falo que um profissional CFP, ele realmente ele tem aquela característica de ser um profissional que ele vai conseguir olhar para a vida financeira do cliente e ele vai ajudar o cliente a tomar as melhores decisões pelo conhecimento que ele adquiriu. E ela não é uma certificação simples, tá? Hoje é exigido no mínimo 5 anos de experiência dentro da área financeira para você ter que comprovar a experiência. Então, não é qualquer pessoa que vira e fala, vou ser CFP. Não, são 5 anos de experiência. É uma prova que exige muito de você. Eu, particularmente, passei 4 meses estudando, assim, mais de 5 horas por dia para conseguir passar. Não passei de primeira, porque é um desafio, passei de segunda. Então, assim, não é um custo barato e é isso. Então, as pessoas, elas precisam de buscar realmente aquilo que vai diferenciar elas no mercado para que o cliente, ele sinta essa confiança. Por mais que o Brasil hoje, às vezes eu tenho que ficar explicando para o cliente a diferença, porque às vezes ele vai num consultor financeiro, aí o consultor vai cobrar 1/3 do que eu cobro. E aí, será que ele vai receber exatamente aquilo que eu vou entregar para ele, pegando uma pessoa que fez um cursinho básico, lê um livro, diferente hoje de toda a experiência e toda a bagagem que eu adquiri, entendeu? E agora, aparentemente, né, falando dessa diferença para outros consultores, para consultores financeiros, você disse que o mercado brasileiro especificamente está passando por alguma mudança na legislação, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Isso pra gente é maravilhoso em alguns aspectos. Então, assim, além de planejadora financeira CFP, eu sou consultora de investimento CVM. E aí, antes de mais nada, CVM, vamos... Desculpa. Vamos lá. O que é a CVM? A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil. Fechou. Né? Que é o órgão que vai fazer a parte de fiscalização para saber se aquilo que está sendo feito de implementação dentro das leis do mercado financeiro estão sendo cumpridas. E para gente do mercado financeiro, isso é muito bom. Quando eu saí da área securitária e decidi me tornar planejadora financeira, infelizmente, no mercado hoje, existe um viés do profissional que ele trabalha por comissão de produto em todos os aspectos, para o profissional que ele vai cobrar do cliente um valor para poder dar toda a assessoria daquilo que faz mais sentido para o cliente. Como assim? Vamos pegar a parte de investimento, né? Da questão de eu ser consultora CVM. Hoje a gente tem 2 modelos, basicamente. Vamos falar 3 modelos de investimento no Brasil. Primeiro modelo é o bancário, tá? É o gerente do banco. Segundo modelo é o modelo de assessoria de investimento, que são os assessores que estão ali na XP, no BTG e nas outras corretoras. E o terceiro modelo são os consultores CVM, que são os modelos que a gente fala que é o modelo de independência. Nós não temos que estar ligados a um banco e a gente não tem que estar ligado a uma corretora específica. Então, é um modelo que é independente. Como que o banco trabalha? Banco gera dinheiro ali, a gente sabe que o produto bancário, banqueiro, tem que ganhar ali bastante, que infelizmente os produtos que estão dentro do banco, muitas vezes vai fazer mais sentido para o banco do que propriamente para o cliente. Quando a gente vai para o modelo de assessoria de investimento, o modelo de assessoria, ele é um modelo onde, infelizmente, o profissional que vai atender o cliente para fazer toda a parte de consultoria do investimento dele, vamos dizer assim, que vai assessorar ele ali, ele vai ganhar por comissão do produto que ele indica. Essa comissão do produto que indica que é o problema, infelizmente. Por quê? Porque ele precisa de ganhar e ele precisa de gerar a comissão. Muitas vezes ele vai indicar para o cliente um produto que não faz sentido para a carteira dele. Então, hoje, se a gente abrir o Google e julgar lá, vocês vão ver quantos processos, né, a XP está recebendo de
erros que aconteceram, pessoas processando porque perderam muito dinheiro. Isso tem a ver com o quê? Com produtos que foram oferecidos para o cliente que não eram compatíveis ali com o perfil ou que geravam uma carga de comissão muito alta do produto e aí a pessoa foi atrás porque ela perdeu dinheiro. Ou seja, vira uma questão muito mais de vender o produto para o cliente do que exatamente cuidar do bem-estar do cliente financeiro. Exatamente, Pedro. E isso em todos os aspectos, todos os produtos que geram comissão. Todos. E aí a consultoria, quando abriu, né, a profissão do consultor CVM, que é o Financial Advisor lá nos Estados Unidos, vem com um modelo que a gente chama de fee-based, que é um modelo que você cobra do cliente um valor, um percentual sobre o investimento dele, e você vai buscar no mercado aquilo que faz sentido para ele. Aí a gente sai desse modelo do conflito de interesse. E aí o que aconteceu? No final do ano passado, a CVM, ela veio com uma resolução que agora o assessor de investimento, quando ele mandar para o cliente uma sugestão, vai ter que vir nessa sugestão quanto ele está ganhando. Só que isso começa a valer agora a partir do dia 1º de novembro. Mas sabemos que no Brasil as coisas não são assim simples, haverá um conluio, com certeza, aí entre os bancos e tudo mais. Então, eu acredito que isso, assim, vai ter clareza e o brasileiro, ele vai começar a ficar mais entendido, vamos dizer, porque agora isso vai virar um auê ali para o ano que vem, para daqui 2 anos. Mas isso para a gente do mercado de consultoria de investimento é bom. Por quê? Porque a gente já vem falando isso para os clientes, mostrando para eles que ele vai pagar para a gente e que tá claro ali quanto ele está nos pagando para poder a gente buscar o melhor, mas ele ainda fica inseguro porque lá na assessoria ele não paga nada. Mas ele não paga nada, só que ele não está sabendo quanto ele está pagando porque está embutido. Então, isso vai ser muito bom, porque eu acho que a gente vai ter muito mais transparência. E aí vai existir a ética realmente, porque aí a pessoa não vai olhar para o bolso dela, porque vai ser uma coisa que todo mundo vai ter que se adaptar. Então, até o próprio modelo de assessoria vai ter que mudar para esse modelo de FII, porque ele não vai trabalhar de graça. Entendeu? Então, eu acredito que vai ser muito melhor para a gente. E vai acontecer como acontece nos Estados Unidos hoje, de ser muito mais transparente, né? Toda a relação financeira com o cliente. Quem gerencia acompanha o cliente e aí as duas coisas caminham, ao invés de ter uma tensão ali dos dois, né? Exatamente. Então, assim, porque hoje pra gente, a gente tem que, nossa, gastar saliva. Eu vou te falar assim, né? Usando esse, como diz, vocabulário, gastar saliva, porque a gente precisa de explicar ao cliente que quando ele sai do modelo de assessoria e vai pra consultoria, aqui, querendo ou não, na carteira de investimento que ele tem, ele tá pagando muito mais. Só que tá embutido. Aqui na consultoria, eu cobro dele um valor baseado no que ele tem de investimento comigo, porém, qualquer produto que eu indico para ele que gera comissão, volta para o bolso dele. Então, é isso que eu tento mostrar, mas inicialmente as pessoas não conseguem ver essa diferença. Então, ela só vai ver isso depois que ela tiver ali 3 a 6 meses comigo, porque aí ela vai ver a carteira, vai ver o dinheiro que voltou, vai ver aquilo que ela tá me pagando e ela vai falar, uau, sabe? E sem contar que dentro do modelo de consultoria, a gente sempre busca o que é o melhor para o cliente. Por quê? Porque não tem ali que ficar preocupado com o produto X ou produto Y. E isso vai ser muito bom quando realmente for valer essa resolução da CVM, que entrar em vigor e todo mundo tiver que andar, porque hoje nós temos péssimos produtos de investimento sendo indicados para os clientes. Péssimos. E que, infelizmente, o brasileiro, por ser ainda uma pessoa que ele não está ali muito preocupada com isso, a grande maioria é extremamente leiga no assunto, quando a gente pega as carteiras de investimento dá vontade de chorar. Eu acho interessante que a gente fica falando das pessoas, essa coisa do brasileiro e tal, mas talvez seja um problema mais global, né, de certa forma. Eu até queria te perguntar, assim, você vê um padrão nesse negócio do comportamento das pessoas com o próprio dinheiro, essa relação mal resolvida? Existe algo que explique, ainda mais em situações que você passou, por exemplo, em que a pessoa acaba gastando mais do que economiza? Por que essa relação tão problemática com o dinheiro, sabe? Você tem uma tese, uma teoria? Então, é muito engraçado, porque assim, a gente fala às vezes do brasileiro, só que, assim, eu sou apaixonado pelos Estados Unidos, né? Eu estudo muito economia americana, porque a gente sabe que é um lugar da potência, só que também lá tem muita gente endividada, né? Muito louco isso. Só que é um país de primeiro mundo, o conhecimento, querendo ou não, é muito mais amplo e tudo mais. Agora, quando a gente traz para o Brasil,
existe um ponto ainda que é a questão da falta da educação financeira. Isso aqui ainda é muito real, né? A falta dessa educação financeira. E aí, até por essa questão que você me perguntou do comportamento, eu ficava muito intrigada com muita coisa. Então, inclusive, 2021, nós estamos em 2024, 2021. 2021 para 2022, comecei eu a estudar economia comportamental. Certo. E aí, 2022, fiz um curso da Universidade de Chicago, que chama Behavioral Economics, que é um curso que mostra por que as pessoas se comportam da forma que elas se comportam em relação ao dinheiro. E é muito legal, porque falar de vida financeira, ela não é sobre o dinheiro em si, é sobre o comportamento. E o comportamento, ele tem muito mais a ver com as nossas crenças, os nossos valores e aquilo que a gente viveu na nossa infância. Então, o que acontece? Quando a gente olha, os ciclos, quando eu falo assim, deles se repetirem, é muito daquilo que você recebeu de criação. Então, como foi você com seus pais? Como foi os seus pais com seus avós? Como foi os seus avós com seus bisavós? E esse ciclo, ele vem se repetindo. E aí, quando a gente pega, pelo fato do Brasil, a gente não ter essa base de educação financeira, agora vem falando isso, mas pega um pouquinho para trás. Vamos andar 10 anos para trás. Não tinha essa questão, até mesmo porque a internet não tinha o poder que ela tem hoje, né? A gente não tinha, antigamente, há 10 anos atrás, a gente acha que ainda era internet de escada, né? Quem não passou pelo pi para poder ficar ali tendo acesso, tudo aquela coisinha ali, você não tinha tanto acesso, então você não tinha hoje, igual a gente tem aí, que seja um ser base da vida, falando tanto de educação financeira, querendo ou não, um Thiago Nigro falando tanto da parte de investimento e ensinando, você não tinha isso. Era tudo muito ainda aquilo que você era o reflexo do que você tinha dos seus pais. Então, se você vem de uma família, que essa família, ela teve problema financeiro, o dinheiro ali sempre foi um problema, vai se repetir isso na sua vida. É um ciclo, ele é um ciclo que, na verdade, vem o ciclo vicioso, mas ele é um ciclo repetitivo. E você só vai mudar isso quando você entender o que realmente está por trás das suas crenças, está por trás daquilo que veio lá da sua infância, para você conseguir reprogramar isso e melhorar essa sua relação com o dinheiro daqui para frente. É uma coisa muito louca. Então, por isso que hoje eu sou apaixonada pela economia comportamental, né? E eu falo assim, eu falo para todos os meus clientes, antes de eu falar de dinheiro, nós vamos falar de comportamento. Eu quero entender como foi a infância, o que aconteceu, como foi a relação dos pais com o dinheiro e como isso veio acarretando para poder a gente entrar de fato nessa questão do dinheiro, que aí sim, na hora que você entende a raiz, que você entende a questão do comportamento, que você entende esse ciclo, o negócio vai. Você falou agora do serviço que você oferece, né? E aí eu percebi que a gente tá falando tanto da BLM nesse momento, né? Sim. Pra começar, eu acho que é interessante você comentar isso, né? Porque você falou, tem várias formas de você entrar nesse mercado, de você trabalhar nesse mercado, e assim, você é a pessoa que ousou, de certa forma, trilhar o caminho do empreendedorismo, fundar uma empresa própria, né? Se não me engano, em 2023 que ela foi aberta, né? Sim. E tá entrando, mas assim, você já atende alguns clientes há algum tempo, então assim... em tudo isso que você fez, todo esse processo, você claramente é uma pessoa que estudou em várias coisas, foi fazer curso na Universidade de Chicago, você saiu de uma situação de aperto, tirou a certificação CFPI. O que te impulsiona a falar, não, beleza, eu vou pegar todo esse conhecimento e criar o meu caminho próprio, ao invés de oferecer meu serviço para uma empresa de terceiros, assim, existe um momento de decisão que falou, beleza, eu vou fazer esse caminho, sabe? Sim. Quando eu comecei, em 2019, a atuar como planejadora financeira, o planejador financeiro, ele não pode ser aquele profissional que ele vai cuidar do investimento do cliente. Porque o CFP, ele não pode cuidar do investimento, né? Ele é o planejador financeiro, ele é quem vai te dar aquela organização, vai te dar aquela luz, vai fazer você saber onde você está, onde você quer chegar, vai desenhar todos os seus projetos, vai projetar aquilo ali com você em termos financeiros, e aí você precisa de fazer o quê? O dinheiro trabalhar para você. Porque parte você vai fazer com o seu trabalho. Parte, precisamos dos juros compostos para ajudar a gente a chegar onde a gente quer, multiplicando esse dinheiro. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que em 2019, comecei a trabalhar, 2020 veio a pandemia, tudo parou. E aí, final de 2020, quando o mercado começou a voltar e veio a era digital pesada, igual aconteceu, foi onde eu decidi me tornar consultora CVM.
E aí, como consultora CVM, eu poderia sim fazer a parte de alocação de ativos para os meus clientes, ou seja, cuidar do dinheiro deles e poderia gerir. Só que a gente sozinho, uma pessoa só, não consegue fazer nada, né, Pedro? Então, assim, e aí 2021, eu acabei montando, na verdade, eu não montei, eu me tornei sócia de um escritório de consultoria CVM, então eu era sócia, nós éramos 4 sócios. Infelizmente, por incompatibilidade de objetivos de vida, de onde cada um, do momento de vida que cada um estava, final de 2022 e início de 2023, eu decido me apartar. E aí eu falei que, como planejadora, porque a minha base é planejadora financeira, é planejamento, é ajudar a pessoa a ter uma melhor relação com o dinheiro, é ajudar a pessoa a conseguir concretizar mesmo os objetivos de vida dela. Então, acabei, né, como diz ali, a gente entra numa relação de namoro para depois virar casamento. Consegui ali ter algumas pessoas do meu lado e foi onde nós, no final de 2023, encaramos e falamos, vamos montar a BLM, que aí a gente acabou montando para ela poder entrar no mercado esse ano. Então, assim, a gente montou uma equipe hoje, que é uma equipe especializada em cuidar da vida financeira do cliente em todos os aspectos. Então, a BLM hoje, ela é uma empresa onde a gente trabalha a vida financeira do cliente. Então, eu cuido desde a base, que é o planejamento, é você saber onde você está, onde você quer chegar, e ali a gente tem tudo para a vida financeira, seja a parte de proteção, que é o seguro, seja a parte de um crédito, pessoa física, pessoa jurídica, seja um financiamento imobiliário, e a parte que é o investimento, que é ali onde você vai ajudar o seu cliente a multiplicar o dinheiro dele para que ele consiga concretizar os objetivos de vida que ele tem. Então, a gente faz tanto a parte de investimento nacional e a parte de investimento internacional. Então, hoje eu te falo que hoje sim, e ainda, né, a gente está crescendo, a gente pretende aí o ano que vem, vai ser um ano muito desafiador. Nós estamos com objetivos ousados, estamos ali com um business plan para a gente atingir bem ousado, mas com uma equipe totalmente engajada e todo mundo ali querendo realmente fazer o negócio acontecer para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. E você vai, então, ou seja, você vai ali desde de reorganizar um pouco a vida da pessoa até o momento mais, tipo, a pessoa de aposentar, de não querer trabalhar mais. E eu falo assim, aposentar, e existe um conceito de aposentadoria hoje no Brasil, que as pessoas acham que aposentar é você chegar com 65 anos de idade e ter dinheiro ali para você viver mais ou menos. Mas não é. Se os jovens entendessem o poder que eles têm, tá? Da questão do tempo, e eles conseguissem se organizar o quanto antes para fazer o dinheiro deles multiplicar nesse tempo, eles não precisariam de chegar e pensar que vai chegar em 65, 70 anos para começar a desfrutar aquilo que eles vêm construindo. Então, a aposentadoria financeira é você entender que se você consegue ter uma melhor relação com o dinheiro desde jovem, por que não chegar aos 40 anos, aos 45, sendo independente financeiramente? E aí sim você falar, hoje eu faço o que eu faço por amor e não porque eu preciso fazer. Isso é muito legal. Me desculpa a curiosidade meio simples, mas a BLM é uma sigla? Ela tem um significado? É só 3 letras jogadas ao redor, assim? Tanto faz. Desculpa, é que me bateu a dúvida agora. Não, todo mundo acha isso. Na verdade, a gente tinha um nome, e aí a gente acabou por... Sabe aquilo quando você tem um nome, e aí, infelizmente, existe o tal do registro. Já tá feito o nome, né? E aí o registro vira e fala assim, não pode ter mais esse nome. Falei, então vou ter uma sigla que, querendo ou não, é abreviação ali. Aí a gente acabou criando a BLM Financial, porque eu falei, foi muito do que a gente tinha construído de identidade, não pode usar. Inclusive, isso é uma questão também que eu acho que precisa muito de ser falado agora com a internet, tem falado muito, né? Sobre não crie um nome antes de você ir naquele NPI, antes de buscar um advogado para ver marca, para ver tudo, porque senão é triste. Você cria toda uma estrutura e fala, você não pode usar. Aí começa aquela trocação de nome danado ali para chegar, eu falo, meu Deus do céu, entendeu? A BLM, eu sei que a BLM abriu ano passado, mas desde o começo da sua trajetória com o CFPI, o CVM, nessa área, você tem uma noção de quantas pessoas já atendeu, quantas pessoas já cuidou, quantas pessoas atuam atualmente? Sim, nós já fizemos mais de 150 planejamentos financeiros. Uau! A gente hoje, a nossa carteira de investimento, ela é uma carteira que ela vem crescente, e aí eu falo que agora ela vai crescer ainda mais,
Mas, assim, vou te falar os números promissores, até porque isso vai ser legal para ficar registrado, assim, a gente está com uma meta desafiadora de chegar aí até o final de 2025 com uma gestão aí de, vamos dizer assim, mais ou menos 300 milhões de reais. E por ser uma empresa, né, que é diferente de uma corretora, a gente está falando de uma empresa, de uma consultoria, que tem ali, vamos dizer, hoje a nossa equipe são 4 pessoas, a gente espera expandir para o ano que vem, estão vindo aí mais 3 pessoas para agregar a equipe, para que a gente consiga fazer essa captação e fechar 2025 sob gestão de 300 milhões de reais e fora todos os outros negócios que a gente gera. Tem um crescimento percentual nessa conta ou assim, não precisa do número base aí, que eu sei que às vezes é portas fechadas, mas assim, esse crescimento do final de 2025 seria quanto, assim, pra A gente tá falando de praticamente 40%. Bastante coisa. E a gente está apostando muito no mercado. Hoje, um dos sócios, que é o meu sócio, que é o Diego, ele está no mercado que eu brinco que muita coisa vai vir da parte dele. Ele está num mercado bem promissor, porque ele está lá em Mato Grosso. Então, ele está no pezinho onde todo mundo quer chegar, né? Que é você estar ali pertinho do agro. Então, é onde a gente tem uma oportunidade para poder trabalhar, para fazer acontecer. E eu acredito que a gente fecha e vai ser algo assim para comemorar e não tem como não dar certo. Não tem como não fazer, Pedro. Massa demais. Manoel, a gente tá começando a chegar no finalzinho da nossa conversa, nosso tempo tá acabando, mas assim, antes de a gente, enfim, terminar as coisas por aqui, eu queria... Assim, pô, você tem uma trajetória muito única na vida, né, eu acho, assim, sair de uma situação muito de apuro pra uma condição dessa, os planos que você tem pra 2025, sabe, é tão interessante essa trajetória, e eu fico pensando assim, você tem um conselho pra dar pras pessoas que querem seguir por essa área do planejamento financeiro, quem quer tirar CFPI, ou existe um primeiro passo que você recomenda ser dado, o que você pode falar pro nosso público? A primeira coisa que eu falo, você quer se tornar um profissional, você estuda. Uhum. Porque as pessoas, elas não querem, as pessoas querem um método mágico, elas querem um milagre. Não tem milagre, tem estudo. E assim, o CFP, ele é o primeiro passo para que você tenha um nível de conhecimento e clareza para que realmente você consiga ajudar as pessoas a terem essa melhor relação ali dentro da vida financeira com o dinheiro de uma forma geral. E mais, agora, para as pessoas que querem entrar para essa área, se tornar esse profissional, não tem como mais um profissional da área financeira ele não ir atrás e estudar e aprofundar dentro da economia comportamental. As pessoas precisam de entender mais, de ler mais, de buscar participar de workshops, saber o quanto hoje é importante você estudar essa parte da psicologia financeira, você estudar essa parte da economia comportamental, para entender que tem ciclos que você só vai conseguir ali parar um ciclo, você só vai conseguir ajudar a pessoa a ter a melhor relação com o dinheiro depois que entender a raiz do problema dela, o porquê que ela tem aquela atitude, porquê que ela reage daquela forma com o dinheiro, para conseguir ajudar a pessoa a ter essa melhor relação com o dinheiro. Porque uma vez que a gente consegue ter essa melhor relação com o dinheiro, é maravilhoso. Você vive uma vida muito mais feliz, você vive uma vida muito mais tranquila, você dorme melhor, você trabalha melhor. E aí você tira um peso das costas, porque infelizmente tem muita gente hoje que faz o que não gosta porque precisa do dinheiro, porque não consegue melhorar essa relação com o dinheiro. Então, se o profissional ele estudar, ele for atrás, ele se capacitar, ele vai conseguir se dar bem. E tem que ser agora, Pedro, porque a gente está falando de um momento que o Brasil está um caos. Estamos com mais de 74 milhões de brasileiros endividados. Uhum. Esse dado é alarmante. E se a gente pegar, estamos falando de uma base de praticamente, aí, vamos falar mais, quase 80% da população ativa financeira. Você pensa, é muita coisa. E aí, principalmente, quando você pega esses 74 milhões, estamos falando que mais de 80% desses 74 milhões tem problema com cartão de crédito, que é uma ferramenta que eu defendo o uso dela consciente, que eu defendo o uso dela, e eu falo que o cartão ele é uma ferramenta extraordinária se ela for bem usada nas suas mãos. Então, se o profissional ele for atrás, ele buscar, ele entender, e ele ver que ele está fazendo aquilo ali realmente para ajudar, tem muita gente no Brasil para ser ajudada daqui para frente.
Massa. Manoel, queria agradecer a sua participação hoje. E antes da gente ir, né, eu queria até perguntar para você onde a gente pode acompanhar o seu trabalho, onde a gente pode acompanhar o trabalho da BLM Financial nas redes sociais. Então, se quiser se despedir do público, aí é sua hora. Gente, muito obrigada. A minha rede social, né, é Manu Godinho Olive, que é o meu Instagram. O site hoje da BLM é blmfinancial.com.br e em breve também o Instagram vai estar no ar. E agradeço aí. Massa. Manoel, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Tchau.